Pessoal, quando estamos a falar de integrais, estamos a falar do cálculo de área, ok pessoal? Até agora vocês já viram isso. O que vamos fazer agora é o cálculo de integrais duplas. E as integrais duplas vocês têm que ter muito cuidado, ok? Então, quando estamos a falar de integrais duplas, nós temos que saber duas coisas. Primeiro, se é uma região retangular e se é uma região não retangular, ok? As regiões retangulares normalmente são aquelas regiões que nós podemos calcular integrais de forma direta. Não precisamos inverter a ordem de integração ou ao invés de resolver do tipo 1, vamos resolver do tipo 2. Esse praticamente o conceito de região ou integração do tipo 1 e do tipo 2 é feito nas integrais de regiões não retangulares, enquanto que nas regiões retangulares você calcula normalmente. Ok, pessoal, quer dizer que se for para calcular a área dessa região, vou colocar aqui A, mas podes apagar, vai ser a integral dupla de D, ou a região A, podemos chamar essa região em vez de A, colocar mesmo D de X, D de Y. Ou então também a área aqui pode ser igual a integral dupla da região D, essa região que queremos calcular aqui, D de Y, D de X. Quer dizer que primeiro você vai pegar essa integral, fazer em D de X, e depois pegar essa integral, fazer em D de Y. Aqui é com D de Y e aqui é D de X. Primeiro calcula a integral em função de D de X e depois o valor ou a expressão que vai te dar aqui, vai calcular em D de Y. Lembrando que as integrais podem ser resolvidas como? Podem ser resolvidas através de, definidas, indefinidas, por partes, por substituições. Já fizemos vídeo aqui no canal sobre isso. Então assista nossas aulas para você não ficar perdido, ok? Para o cálculo de área de integrais duplas, nós temos praticamente essas equações. Quando não temos limites definidos, então... Quando não temos limites definidos, então você praticamente pode resolver e inverter eles, não importa. Mas se você tiver limites, a ordem que aparece importa, ok? Vamos ver isso mais adiante. Outra coisa que você precisa saber nas integrais duplas é a fórmula do volume. Vamos supor que queremos calcular o volume da região D. O volume da região D vai ser a integral dupla da função fx, fy em D de x ou D de y, ok? E a unidade aqui é a unidade de área, enquanto que aqui nós temos as unidades de volume, pessoal, ok? Então, temos aqui para calcular a área e temos aqui para calcular o volume de uma certa região. E perceba que nós aqui os limites não estão definidos. Como eu disse, você primeiro pode calcular em função de D de x ou D de y e assim vice-versa, quando os limites não estão definidos, pessoal, ok? Então você pode resolver de forma direta. Depois vou fazer um exemplo sobre isso. A outra coisa que você precisa saber são as propriedades. Propriedades das integrais duplas. Temos que ocupar espaço. Bem, as propriedades das integrais duplas praticamente são o quê? Temos a propriedade da... Vocês praticamente já sabem todas essas propriedades, ok, pessoal? Integral dupla da função f de x mais a função g de x numa região D de A, posso chamar assim, vai ser igual a integral dupla da função fx na região D de A mais a integral dupla da função g de x na região D de A, ok? E aí tem mais a outra, tem da constante, que a constante sai fora, por exemplo, k sai, integral dupla de f de x na região D de A, também outra propriedade, a constante não nos interessa. E temos a outra propriedade que tem a ver com que se você tiver uma área, vamos supor que essa área seja dividida em duas, então você aqui vai ter que D de 1 e vai ter aqui D de 2. Então a outra propriedade praticamente enuncia que se você tiver uma região cortada, vai dividir a região, então vai ser a integral dupla de f de x em D de A mais a integral dupla de g de x em D de A. Praticamente tem a ver com a primeira propriedade, ok, pessoal? As propriedades nas integrais praticamente nós já vimos todas elas quando falamos de todo tipo de integrais aqui no canal. Isso é apenas um resumo que estamos a fazer. Então temos aqui praticamente a descrição
de integrais em regiões retangulares, integrais duplas em regiões retangulares. São simples, é só você resolver da forma que você resolve uma integral normal. Perceba que aqui, como não temos limite, o resultado será sempre uma função, uma expressão. Enquanto que aqui, quando você já define os limites, o resultado tem que ser uma constante. Ok, pessoal? Isso é para fazer um exercício. Vamos fazer um exercício até o final do vídeo. Agora vamos falar sobre regiões, vamos falar sobre o teorema de Fubini e também relacionar já as regiões não retangulares. Aqui é para regiões retangulares. E aqui vamos falar sobre regiões não retangulares. Vamos envolver o teorema de Fubini. Bom, em poucas palavras, teorema de Fubini é o quê? Deixa eu colocar aqui. Teorema de Fubini. Se é Fubini. Tanto faz. Fica assim. Praticamente estamos a falar de uma região limitada, ok, pessoal? Queremos calcular, por exemplo, a área dessa região e temos os limites de integração. Então, se D é uma região que está no intervalo de A até B, que multiplica de C até D, uma região mais ou menos desse tipo, o Fubini, ele diz assim, se você tem uma integral do tipo C até D e uma região do tipo A até B, de quê? Deixa eu ver aqui como é que vai ser, da função f de x definida em y, da d de x, d de y. Isso quer dizer que para o limite de integração a e b tem que ser isso, e o limite de integração em d de y tem que ser esse. Quer dizer que primeiro você vai ter que calcular isso, e só depois é que você vai calcular esses dois caras. Por o que vai sair daqui, tens que calcular depois na segunda integração. Perceba que aqui você pode calcular invertendo, ele não muda nada porque os limites não estão definidos. Enquanto que aqui você já tem os limites definidos, ok? Quer dizer que você tem que calcular dessa forma. Primeiro o que vem e depois o outro. O que está mais distante é com o último. E o que está mais próximo, calcula primeiro. Calcula primeiro o que está mais próximo e depois o que está mais distante. Esse praticamente é o que enuncia a teoria de Fubini. O mesmo aplica-se para... Depois tem essas regras que é a mesma coisa. Então, as regiões não retangulares praticamente definem-se de duas formas. Temos a região do tipo 1 e a região do tipo 2. Então, eu vou colocar aqui regiões do tipo 1. Vou tentar resumir tudo numa única folha, pessoal. Ok? Vamos lá. A região do tipo 1. A região do tipo 1 normalmente são deste tipo aqui, pessoal. Ok? O que você vê praticamente são barras verticais. A região do tipo 1. A região do tipo 1 sempre vai ser dessa forma. Você vai ter a integral de d de a, que também pode ser a integral dupla de d de y, d de x. Ok? Por exemplo, você tem que entrar por aqui. Você ao entrar por aqui já tem limites definidos, certo? Então quais são esses limites? De A até B. Estão em x está longe, ok? Depois quando ele vai chegar aqui vai encontrar essa função. Vamos supor que essa aqui vai ser a função fx1. E aqui vamos ter a função fx2. Então, ele entra por aqui, encontra esses limites que estão aqui, depois encontra essa reta, vamos ter que fx1, e depois de encontrar, sobe e sai por aqui, encontra aqui a função fx2, ok? Então, a integral do tipo 1, perceba, começa sempre com d de y e depois d de x, ok, pessoal? Ele entra por aqui, encontra essa reta, depois encontra essa reta que está aqui. Enquanto que a região do tipo 2 ele é dado da seguinte forma. Regiões, poderia ser região do tipo 2.
A região do tipo 2 você entra por aqui, toca nessa função, vamos chamar que essa vai ser a função G1, enquanto que vamos ter a função G2, ok? Ela entra nesse limite, vamos ter a integral de dA, que vai ser igual a integral, olha só, o limite que ele entra é o C e o D. Depois encontra aqui a função G1, G de x1, depois a função G de x2, certo? Só que depois, aqui começamos com D de y, depois fomos D de x, aqui vai ser aqui D de x e depois D de y. Sai. Então, o que nós temos aqui é diferente. Você aqui tem D de y para D de x e depois tem D de x para D de y, ok? Praticamente as barras aqui são que horizontais, pessoal. Horizontais. Oh, as barras aqui são, bom, isso já não sei. Então, ele entra por aqui, toca aqui nessa reta, passa por aqui. Esses praticamente são os tipos de regiões. Os exercícios que você vai fazer é o seguinte: vai ter que representar na reta o exercício e depois ver se ele entrou por onde, saiu por onde. Ok, pessoal? Mas o que você tem que ver, a região do tipo 1 é sempre D de y, D de x, e a região do tipo 2 é sempre D de x, D de y. Então, basta dar um exercício, você já tem que saber se ele é do região do tipo que, através dessas informações que nos deram aqui. Se eles não deram a informação, você vai construir o gráfico e depois vai ter que fazer a resolução do mesmo, pessoal. Ok? Vamos aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um exercício. Não sei se aqui vai ser ideal fazer o exercício. Normalmente eu gosto muito de confusão, mas eu não sei. Para quem não gosta, então vamos fazer aqui. Vamos fazer assim. Deram praticamente essa expressão. Falaram que o y é igual a x por 2, é uma reta. O y é igual a raiz de x. E deram também que o x está definido em 2 e o x também está definido em 4. Então vamos nessa reta, vamos representar essas informações que estão aqui. O x está definido em 2, está definido em 4. Ok. X igual, ou melhor, y igual a x por 2. Y igual a x por 2 é uma reta, pessoal. Então, se é uma reta, por exemplo, se o x for igual a 0, y vai ser que? Igual a 0. Vai ser uma reta que passa na origem. Uma reta que passa na origem. Ok. Agora, y igual a raiz de x é uma parábola, certo, pessoal? Porque é uma equação do segundo grau. Vai ser algo mais ou menos assim. Ok? Como ele está definido, está definido nesses intervalos, então nós temos aqui o ponto aqui. Ele poderia também começar por aqui, pessoal, mas eu defini que quando x for 0, y também vai ser 0. E vamos ter isso aqui. Praticamente a área que estão nos pedindo para calcular é essa zona aqui. Ok, pessoal? É essa zona aqui do gráfico que está nos pedindo para calcular. E se você percebeu, esse praticamente é a reta aqui. Y igual a x por 2. E essa aqui é a reta y igual a raiz de x. Ok? Agora, como você já tem x definido em dois pontos, se você entrar por aqui, vai ter o quê? Vai ter a expressão do tipo, ou melhor, 2, o menor, depois o maior, o limite inferior e o limite superior. Depois dele chegar aqui, bate nessa reta. Essa reta é y, ou melhor, x por 2. Depois de bater nessa reta, sai por essa reta. Essa reta é o que? Raiz de x. Vamos supor que a função que nos deram seja uma função do tipo... Vamos supor que a integral está definida em x, y, d de a. E d de a, estamos a falar em d de que? Não importa se vai ser d de x ou d de y. O mais importante é que vamos ver aqui. Como o x está limitado nesse intervalo, está longe. Olha só, é como se fosse o A e B tão longe, enquanto que aqui você tem A e B constantes, aqui você tem funções, aqui você primeiro tem que constante, depois tem funções. Então vou escolher esse método aqui. Ele entra, vai ser x, y, o que nos falaram que está dentro desse intervalo. Como o x é que está limitado, tem aqui os 2 pontos. Primeiro vem o que? Vem o d de y,
e depois vem o d de x. O d de x está longe, pessoal, ok? Eu poderia colocar ele aqui perto e mandar ele aqui para frente, ok? Mas eu coloquei aqui porque se eu resolver isso aqui, vou ter uma expressão. E se eu resolver com isso aqui, vou ter um número. Então, primeiro vou ter a expressão e depois vou ter o número. É mais fácil primeiro ter a expressão, tipo uma função, e depois substituir esses limites aqui para ter um número. Ok, pessoal? Então, se você percebeu, essa vai ser uma região do quê? Vai ser uma região do tipo 1. Mas podemos fazer também com uma região do tipo 2. Perceba. Se eu colocar o 2 aqui, x está definido nesse intervalo. E nessa aqui. Se eu colocar o 2 aqui, vai ser 2 a dividir por 2, que vai ser quanto? 1. Então quer dizer que eu aqui posso definir que o y vai ser 1. E também se eu colocar o 4 aqui, vai ser 2. Quer dizer que também posso definir o y aqui para 2. Quando for 2, quando x for 2, vai ser 1. Quando o x for 4, vai ser 2. Temos isso, certo, pessoal? Ok, a outra coisa que eu posso fazer também é o seguinte. Se eu colocar esse valor aqui, vai ser praticamente um número com vírgula. E se eu colocar aqui, vai ser 2. Esse 2 que já temos aqui, pessoal. Então, ao invés de fazer dessa forma, eu também posso aplicar para a reta não começarem aqui no ponto 2. Eu posso também definir através do ponto 0. Por quê? Se eu falar que o x vai ser 0, o y também vai ser 0. Então vai partir daqui. Ok, pessoal? Agora, ao partir daqui, eu vou praticamente limitar apenas essa zona que está aqui. Vai sair da origem até aqui. Ok? Não vou começar do 1. Vou começar da origem porque eu também defini que se o x for 0, o y também vai ser 0. Mas se eu quisesse começar do 1, era só limitar essa zona que está aqui. Ok? Mas, como eu não quero limitar apenas essa zona do 1, posso limitar a partir de 0 até 2. Ok? Vai ser a mesma coisa, pessoal. Ou você trabalha com essa zona aqui, apenas, ou você trabalha com daqui até aqui. Como se eu trabalhar aqui, pode ter algumas informações que não vão sair, então vou trabalhar de 0 até essa expressão que está aqui, ok? Quer dizer que o meu y vai estar definido o quê? De 0 até 2, certo? Só que ele ao chegar aqui, o que acontece? Ele primeiro bate nessa reta e depois sai nessa. Só que aqui nessa reta você está isolado o quê? O y, temos que isolar o x. Então, essa reta praticamente é essa, certo? Então, o y está igual a raiz de x. Então, isso implica que o x vai ser igual a y ao quadrado. Então, essa reta aqui é y ao quadrado, ou melhor, x é igual a y ao quadrado. Enquanto que essa aqui, se for para isolar o x, vai ser igual a, a 2y igual a x. X igual a 2y. Então, a região do tipo 2, ainda está a gravar, a região do tipo 2 vai ser, o y está limitado de 0 até 2, por aí também está limitado de 1 até 2, você que sabe, vai ser a integral, ele quando chega aqui bate nessa reta. E quanto é que essa reta? Essa reta é, bom, na verdade, a verdade é que temos que fazer agora o seguinte. Como nós estamos a entrar, estamos a inverter o limite da integração. Nós já falamos que o y vai estar no intervalo de 0 a 2, poderia ser também de 1 a 2, porém o x, temos também que colocar os limites dele de integração. Quais serão os limites de integração? Você pode falar, é óbvio, ele bate aqui e sai por aqui, certo? Essa reta que vem primeiro é que? Essa expressão que está aqui. Então, o limite inferior tem que ser y ao quadrado, enquanto que o superior tem que ser igual a quê? A 2y. Não, pessoal, prestem atenção nisso. Olha só, se eu pegar o 2, colocar aqui, aqui vai ser 4, certo? E se eu colocar o 2, colocar aqui, também vai ser 4. Tá bom, mas se eu colocar o 4 se eu colocar aqui vai ser 16, mas o 4 se eu colocar aqui vai ser 8. Então você percebe que esse cara aqui está a crescer, né? E essa, olha, que esse cara aqui está a crescer. Esse cara aqui vai ser maior em relação a este. Por exemplo, se eu escolher o 3, se eu colocar aqui o 3, vai ser 9. Se eu colocar aqui o 3, vai ser que? Vai ser 6. Então esse cara aqui é menor em relação a esse. O limite de integração de x vai ser y ao quadrado, enquanto que aqui vamos ter 2y. Uma das formas de você saber qual é o limite de integração é sempre a função maior
ou melhor, tens que substituir um valor na função para você analisar qual ela está a crescer, ok? Por exemplo, nós colocamos o 4 aqui, deu 16, colocamos o 4 aqui, deu 8. Então, 16 é maior que 8. Então, isso aqui tem que ser o limite superior e esse cara tem que ser o limite inferior. Então, aqui vamos ter o quê? Vamos ter o 2y, enquanto aqui vamos ter o quê? O y ao quadrado de x, y, vai ser agora aqui, d de x, d de y, região do tipo 2, pessoal. Então, nós praticamente saímos de uma região do tipo 1 para uma região do tipo 2, pessoal, ok? Estamos a falar de integrais em regiões não retangulares. Então, um resumo básico. Nós temos a integral, certo? De uma área qualquer, como estamos a falar de integrais, estamos a falar de cálculo de área. Se tiver figuras geométricas, podemos também falar de cálculo do volume. Então, nós temos essa expressão aqui para o cálculo da área, que pode ser em d de x, d de y, ou d de y, d de x. Aqui não importa como é que você vai integrar, porque você não tem regiões limitadas. O volume também não importa como é que você vai integrar, porque você não tem regiões limitadas. Cálculo da área, cálculo do volume. Volumes tem uma função, área temos apenas as expressões aqui. Ou melhor, na área vamos derivar x, vamos encontrar x e y, enquanto que no volume vamos encontrar funções quadráticas, se você tiver função do tipo x e y, certo? Tipo esse caso aqui. Esse caso aqui com certeza é mais cálculo para volume, porque você aqui tem funções. Tem isso. Aqui com certeza você vai encontrar volumes. Enquanto você não tivesse nada, você poderia encontrar o que? Área, pessoal. Então, esse praticamente representa aqui as regiões retangulares. Esse tipo de expressão apresenta regiões retangulares. Temos aqui algumas propriedades dessas regiões, ou melhor, propriedades do cálculo de integrais, ok? Para regiões não retangulares, nós temos duas situações, as regiões do tipo 1 e as regiões do tipo 2. As regiões do tipo 1, nós pegamos praticamente o quê? Se eu vou para calcular a área, vai ser ela entra por aqui, o x está definido em quê? Em AB, x está definido em AB, está aqui o x definido em AB, entrou por aqui, bateu nessa reta, essa reta é definida assim, saiu por essa reta que é definida assim. Então, o x saiu de A até B, depois a função aqui. Na região do tipo 2, olha só, ela entrou por aqui, o y é que está definido nos intervalos, e depois entrou, bateu nessa função, saiu nessa função. E temos aqui um caso prático, ok? O que nós fizemos foi representar essas expressões que estão aqui. O x está definido de 2 e 4, 2 e 4. Representamos essa reta, é uma linha reta, enquanto que isso é uma parábola. Pá, a região, na verdade, que queremos calcular é essa, ok? Então, se ele entrar por aqui, o x está definido em 2 por 4, enquanto que ele primeiro aqui bate nessa reta e depois bate nessa, pessoal, ok? Então, ao bater nessa reta, você vai ter isso, inferior. Ao bater nessa vai ser que superior. Temos aqui. Enquanto que, se você substituir, por exemplo, se a reta está a partir da origem, então, vamos ter o limite de integração de y que sai de 0 até 2, ou poderíamos ter o limite de integração que sai de 1 até 2, é a mesma coisa. E depois você poderia entrar por aqui, certo? Ao entrar por aqui, o y vai estar definido em que? De 0 até 2, eu estou a considerar de 0 até 2, só que ele bate nessa reta, depois bate nessa. O que você tem que saber é, aqui nesse caso aqui, quem está isolado aqui é o y. No do tipo 1, isola o y. No do tipo 2, isola o que? O x. Aqui, isolamos o x. Então, fizemos isso. A outra análise que nós fizemos é, para você saber, na do tipo 2, qual é o limite de integração, ou melhor, qual é o limite superior e qual é o limite inferior, substitua os valores. Por exemplo, se eu colocar aqui 9, 9 vai ser quanto? Vai ser 81. Se eu colocar aqui 9, vai ser 18. Então, esse é o menor e esse cara aqui é o maior, pessoal. Então, vai estar definido dessa forma aqui. E chegamos nisso. Aqui já é fácil resolver a integral, pessoal. Eu já não vou resolver porque já fiz exercício relacionado a integrais aqui no canal. Todo tipo de integrais já temos aqui no canal, pessoal. Então assista nossas aulas sobre integração e resolva esse exercício. É muito básico, ok? Eu vou pegar mais outra figura geométrica, vou representar e vou vos ensinar novamente a tirar os limites de integração da região do tipo 1 e na região do tipo 2. Vemo-nos no próximo vídeo.